Olá, meus amigos. Para quem já me conhece, sabe que eu sou Ismael Donizete Fuso. Eu sou espiritualista, sou um médium com mais de 36 anos de trabalho em várias casas espirituais e há algum tempo já tenho a minha, Casa de Marias. Inclusive convido vocês a conhecerem. Bom, vamos lá. Qual que é a ideia hoje? A ideia hoje é falar sobre a morte, né? É um tema que eu não gosto de chamar de morte, até porque eu creio que a vida, ela não cessa, né? Não em aqui, nem na quarta dimensão. E por isso quando a gente fala morte, para mim, eu fico assim até meio estranho, porque é uma crença que eu não tenho. A minha convivência com esses amigos, ela vem de muito tempo. Eu digo que no espiritismo kardecista, onde tudo começou, desde o primeiro dia. Que amigos são esses? Os amigos espirituais são meu protetor, o Certo. Caboclo Águia Branca, o meu vô maravilhoso, o vô Benedito de Angola. Tem o seu Zé, um baiano maravilhoso, um ser da quinta dimensão, do qual usa um corpo de ilusão para poder incorporar em mim, nas sessões de quarta-feira, na Casa de Maria. Tem os nossos amigos cigano, um espetacular amigo, o Igor, e toda a sua família, Maria. Tem lá o seu Pedra Roxa, é um caboclo de Xangô. Tem o nosso amigo Caboclo Cachoeira. Temos o Pedrinho, uma criança do lado espiritual, não é bem uma criança. Tem a minha família espiritual, que é a família Meia-Noite, do qual eu faço parte. É o chamado Senhor da Noite, o Exu, com todos os meus filhos, as minhas filhas, meu irmão. E esse trabalho, ele se prolonga, né? Na Casa de Marias também para segunda-feira, onde a gente tem lá a direção, eu diria a coordenação espiritual do meu protetor, o Águia, e também do irmão Serafim. É um trabalho de É kardecismo. um trabalho puramente kardecista aí, não é mais aquele parecido com É banda um de trabalho de quarto. resgate. E resgate é fabuloso, como diz, né, o seu Zé, é um mal necessário, né, porque existe muita gente mesmo totalmente perdida, né, na quarta dimensão. Nesse vai e volta daqui, encarna, morre, morre, encarna e assim vai. E aonde ficaria essa população toda se não houvesse essas cidades espirituais, né? Essas pessoas que realmente elas se colocam à disposição de um trabalho muito bonito. E cada vez mais nesses 36 anos eu percebi e aprendi a gostar e valorizar esse trabalho. Porque é lá que nós passamos esses últimos séculos, né? Indo e voltando, e graças a esses amigos espirituais, poder ser acolhido, né? E de alguma forma, mesmo que redirecionado para o reencarne, mas de uma forma que a gente possa cada vez despertar mais. Então eu, como outros médios, a gente tem esse trabalho, essa especialidade e a gente tem que valorizar. E esse meu trabalho com vocês é justamente para isso, é trazer junto a esses médios que todos nós somos, né? Não existe o médio, o ser humano que não é médio, porque a partir do momento que você tem um espírito, você é médium. Não tem como, é uma ligação da quarta dimensão para a terceira dimensão. Você tem um cordão de prata, como eu tenho, como você tem, qualquer outra pessoa tem. E essa mediunidade é justamente essa ligação com a quarta dimensão. Muitas vezes as pessoas colocam rótulos, né? Médium é de uma casa espiritual, médium é porque é da Umbanda, médium é porque é do kardecismo, médium é da casa espiritualista. Não, médium é todo ser humano, é toda centelha divina que está presa aqui, né? Então, o ser humano, ele está preso aqui na terceira dimensão, como está preso na quarta dimensão. Porque nós somos seres divinos. Divinos, onde está o todo? O todo está em todo. Nós não podemos estar só num local. Então, com essa compreensão, com esse meu trabalho, eu quero levar vocês uma condição que vocês possam se abrir. Colocar aquela situação toda, né, de que vocês têm de dúvidas, às vezes, nas casas até que vocês frequentam, mas não tem uma abertura, uma condição de estar expondo aquilo de uma forma mais aberta, sem medo da resposta que você vai receber,
Simplesmente eu digo, o médium, ele tem cada um deles um sentimento, porque são pessoas diferentes, né? Não adianta você me dizer que você sente a mesma coisa que eu sinto exatamente, porque não seria o honesto, o correto. Você é um ser humano, eu sou outro, centelha. Nós temos níveis de experimentações diferentes um do outro. Então você percebe de um jeito, eu percebo de outro. Isso que é o maravilhoso de tudo, né? Com essas várias percepções, a gente caminha junto, acolhendo pessoas também diferentes. Então, nesse assunto de hoje, que ainda nós temos alguns minutos, o YouTube é maravilhoso porque ele dá essa condição de a gente fazer vídeos mais longos, né? Diferente da outra plataforma, onde são 3 minutos, né, no máximo. Então, vamos lá. Morte, não creio na morte. Eu acredito que você que está assistindo o vídeo também deve, a grande maioria, perceber isso, né? Saber que existe uma continuidade. Essa continuidade, ela é eterna. Eu não creio num momento onde a gente foi simplesmente criado, a gente é eterno, porque Deus é eterno. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. E com isso, nos leva a entender, e dentro dessas minhas experimentações, a gente percebe que tem amigos assim que vêm para as reuniões de tudo quanto é época, né? Eu gostaria até de colocar uma situação onde, numa sessão kardecista, inclusive, que é onde você consegue ficar mais concentrado com essa parte dos irmãos, né? Porque na parte da Umbanda você está geralmente envolvido com seus guias espirituais. Então é uma outra incorporação. Quando é de segunda-feira, que é o trabalho de kardecismo, você está na mesa, você pega experiências de pessoas, assim, de uma quantidade muito grande, de diferentes mesmo. É como se você estivesse numa reunião com 1000 pessoas e lá você vai encontrar gente de todos os tipos, com todas as necessidades, com todas as experiências que você possa imaginar. E numa sessão espírita, tipo kardecista, é a mesma coisa. Então, essas pessoas, elas chegam vivinhas da Silva, né? É uma conversa que, se você tiver médios experientes para poder puxar uma conversa, conversar, são verdadeiras histórias maravilhosas que dariam novelas, né? Do porquê ele está passando por aquela situação. Que inclusive é uma das coisas que a gente quer começar a fazer em breve, né? É relatar mais essa vivência, demonstrar para as pessoas que ali é um ser humano, né? Ali é uma pessoa totalmente viva e que muitas vezes ela está na percepção dela só. Como nós nos encontramos muitas vezes aqui, numa percepção nossa. E não tem nada a ver de errado ou certo, né? A gente encontra muitas vezes nos vídeos que são feitos pessoas que não têm a mesma fé, não têm a mesma crença, né? E elas colocam, né, muitas vezes aquela situação do que ela crê, né, daquilo que ela coloca foco. E não tem nada errado com isso. É uma percepção de momento dela, não é isso? E que a gente tem que respeitar. Então, nessas sessões, não importa se a pessoa ela cometeu atos que não são aprovados, são reprováveis. Por quê? Porque são seres humanos que também viveram uma vida aqui na terceira dimensão. Muitas vezes não tem ideia de que aquela novela, aquele personagem aqui da terceira dimensão, ele já se encerrou, né? Que ela pode enxergar tudo de uma forma mais ampla, ela pode seguir um outro caminho, né? E com isso, levar até vocês essa possibilidade, ou seja, esse entendimento. Então, para vocês que já participaram e participam de sessões espirituais, eu acho que você está entendendo um pouquinho mais daquilo que eu estou falando. Mas o que eu quero levar também é para esse pessoal que eles não têm essa experienciação, né? Que eles não participam, até têm vontade, mas muitas vezes algo os impede, né? Que é outra coisa também muitas vezes causada pela própria quarta dimensão, por esse lado dos mortos que a gente diz, né? Que existe, que não existe. Porque se fosse pessoas mortas, elas não agiriam. Não agiriam. Vou beber uma aguinha. Obrigado pela água. Então, quando a gente fala sobre mortos, né, e que a gente não acredita nessa questão dos mortos, é para que você entenda que essas reações diárias que a gente tem, esse caminhar nosso de todos os dias, a pessoa, quando ela não tem uma ligação muito espiritual, essa ligação do dia a dia, entender que não existe lugares onde não existe alguém desencarnado, ou seja, um morto, vivo. E isso leva a crer que não, morreu, acabou.
Ou a curiosidade mesmo, como é que é do outro lado? Do outro lado, é a mesma coisa quando você imagina um sonho, né? Você dormindo. Você dorme aqui, obviamente você acorda lá na quarta dimensão. E você continua seu processo daquilo que você busca. Eu quero contar rapidinho aqui um exemplo de um rapaz, jovem ainda, né? Na flor da idade, do qual ele foi assassinado pelas costas, por um motivo, infelizmente, muito pequeno. E ele começou ou continuou a vida dele que ele vinha tendo. Então, pelo relato que nós temos, ele frequentava a casa, da qual ele tinha pais, tinha os irmãos, achava às vezes as coisas um pouquinho esquisito, né? Mas ele continuava, porque a nossa cabeça, a nossa mente, ela tem muito arquivos para que se possa fechar algumas necessidades de entendimento, de conversa. Então, a gente cria situações que naquele momento não existem, mas existe todo um aspecto de arquivo dentro de você. E esse rapaz, uma vez ele foi procurar o meu filho. O meu filho é um médico, não praticava muito, mas ele tem essa condição de conversar com espíritos e tudo mais. E aí, era uma noite, abre-se a porta do quarto, meu filho contando, né, a experiência dele, ele entra e começa a conversar com ele. E a conversa diz que o tio estava, como é que eu posso dizer, atrás dele. Perseguindo. Isso. E ele fugia desse tio. Esse tio também desencarnado, também era morto, vamos dizer assim. Já tinha desencarnado um bom tempo antes e estava numa situação de poder ajudá-lo, né? Só que para o rapaz, esse tio era morto e ele estava super preocupado. Ele estava super assim assustado com essa questão, com essa condição. Então aí eu posso te colocar um exemplo nítido do que as pessoas às vezes estão na quarta dimensão, saiu daqui, foi para lá, mas continuam vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, inclusive tendo medo de fantasmas. E o que aconteceu? Aconteceu que o tio, juntamente com mais amigos espirituais, especialistas com certeza, conseguiram recolher esse moço, ajudá-lo, e depois, lá na frente, eu recebi a psicografia. Foi um dia que eu estava ainda nem no trabalho, eu estava assim espiritual, eu estava em casa, estava acabando de me trocar para ir pro trabalho, né? Quando eu me surpreendi com ele chegando em casa, né? E falando, né, meu nome e tudo, e que queria escrever, se eu podia. Falei, lógico. Eu peguei, me dirigi para o meu quarto, um quarto que tinha vago, né? E ali eu fui psicografar. Isso foi depois de bom tempo que tinha ocorrido isso. Devia ter passado mais ou menos uns 4 anos daquele evento do meu filho, receber ele visitado, né, no quarto dele, à noite. Então, você nota que levou 4 anos do contato que meu filho me passou aquela experiência, para depois, de torno de 4 anos ou mais, acho que até mais, chegar até onde eu morava e pedir para psicografar. E quem é a surpresa que estava acompanhando ele? Esse tio. Então estavam os dois ali. E foi uma carta assim emocionante, foi uma coisa assim fantástica, é uma coisa que eu sinto muito isso, né? Todos os sentimentos. Então foi uma carta da qual eu realmente chorei quando eu acabei de escrever ela. Inclusive, durante eu escrevendo e eu chorando, né? Por causa era uma mensagem muito verdadeira, muito próxima, eu sentia toda aquela energia, aquele carinho que ele queria transmitir através daquela carta para os familiares, para os pais, né? Para os irmãos. Então, é isso, é esse tipo de coisa, esse tipo de experiência que cada vez mais eu tenho uma certeza absoluta. Então, quando as pessoas elas falam para mim, né? Ah, a morte... Não, a morte não existe. Morte nunca existiu e nunca vai existir. Certo? Então, eu acredito que esse vídeo já deve ficar um pouquinho longo. Eu quero muito que vocês dêem o seu joinha caso tenham gostado, compartilhe com os amigos e dê aí novas ideias para vídeos.
Nós vamos estar trabalhando agora o YouTube com uma força maior, ou seja, com mais vídeos, tá bom? Tem outros vídeos no canal, assistam lá. E é isso. Espero ter ajudado um pouquinho vocês. Deixe seus comentários. Um grande beijo no coração de vocês. Esteja em Deus. E aí tem o endereço, tem tudo certinho da Casa de Marias. Tá? Vou deixar o e-mail certinho, caso vocês tenham coisas mais complementares ou necessidades. Participe. Espero por vocês na próxima pergunta aí. Até mais. Você está mexendo.